Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa de Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, bem-vindos à Rádio City. O programa da CDL Santos Praia está começando. O Bom Dia Rádio City está no ar, para ir ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8 da manhã, debatendo as principais notícias da região, do país e do mundo. É uma satisfação recebê-lo mais uma vez na nossa audiência. Uma ótima, excelente semana a todos aqui. Zé Torquato já manifestando a sua satisfação e agradecendo demais a sua presença, prestigiando o nosso programa, que aliás tem crescido muito, né? Realmente muitos comentários, a gente tem percebido, o retorno tem sido muito grande aqui do nosso programa. Bom, ao meu lado, o empresário e consultor portuário, Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, amigos da bancada, bom dia, ouvintes, prazer de novo estar aqui, segunda-feira, a princípio, tempo bom durante a semana, apesar dessa ressaca do final de semana. Nossa, que ressaca foi essa, hein? E também aqui na bancada, o Alexandre Nunes, que é empresário e diretor executivo do Santos Região Convention and Visitors Bureau. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio City. É um prazer iniciarmos mais uma semana juntos. Semana de bom tempo, semana de bons negócios. Se Deus quiser. Tiago Ferraz, bom dia. Pois é, bom dia aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. Mais uma linda semana para nós, segunda-feira, 22 de agosto de 2016. Ok, Tiago, vamos aos principais destaques da edição de hoje. Projetos R, termina contrato do Santos Novos Tempos. Caso de polícia, Uber é guinchado após confusão em Santos. E também vamos destacar a terrível ressaca com resultados ontem muito significativos na Ponta da Praia, e vamos fazer também um balanço baseado nas palavras do Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, a respeito das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Qual seria o legado para o nosso país? E a gente vai iniciar comentando, né, que também não poderia ser diferente, está em destaque na imprensa da região e até fora dela, não é? A ressaca e o vento deixam um rastro de destruição. A avenida da Ponta da Praia foi invadida pelo mar. A forte ressaca da maré aliada ao vento vindo em direção da cidade assustou e deixou um rastro realmente que não é legal. Carros foram arrastados, garagens de prédios foram tomados pela água do mar, as balsas ficaram paralisadas, a Avenida Bartolomeu de Guzmão também foi interditada e um barco foi arrastado e derrubou a mureta de proteção. É claro que a gente recebe muitas imagens que às vezes não correspondem exatamente àquele fato. Já tivemos uma ressaca, mas eu talvez entenda que a de ontem foi mais forte que a anterior, até pelo barco que acabou destruindo a mureta. Nesse sentido, uma foto que eu recebi, me parece que a garagem do Clube Vasco da Gama totalmente inundada, e a gente se pergunta, né, por que esses episódios eles vêm se repetindo, né? E gera uma preocupação muito grande, né, Maxão? Verdade, Zé, e precisamos ter o entendimento que é um evento natural, evento que ocorre como já ocorreu em outras situações, só que dessa vez com uma proporção um pouco maior. O que muito me assusta é o volume de comentários que principalmente a gente percebe nas mídias sociais, como pontuando a responsabilidade política em relação a isso, e no meu entendimento eu não vejo dessa forma. Haja vista que o que o poder público poderia fazer, multar e emanjar, por exemplo, é algo que não é factível por se tratar de um evento natural. A Ponta da Praia está ali e já está ali há algum tempo e já vem sofrendo com essas situações. O que a gente pode ter como entendimento é que esse evento ele teve uma proporção maior. O que nós precisamos fazer para o futuro é nos planejarmos a fim de criar uma barreira que possa conter esses tipos de eventos. Vimos também assuntos relacionados, principalmente nas mídias sociais, Alexandre, mencionando a dragagem do porto como responsável por este tipo de situação, o que também não é possível afirmar com tamanha convicção, principalmente pela falta de estudo que tem a região no sentido de combater ou se proteger contra um evento dessa proporção. Na verdade é uma só, né? A mãe natureza ela é soberana. O que a gente acompanhou foi uma conjunção de fenômenos, né? A chegada de uma frente fria, a elevação da
da maré, e isso tudo junto e misturado, né? Isso acaba criando um impacto bastante sinistro em toda a costa. Isso não foi privilégio de Santos, né? A gente está observando desde do litoral sul do país, passando por todo o sudeste, esse problema da elevação das marés. Agora é fato, a nossa cidade, até pela sua característica insular, na sua parte mais populosa, apresenta a expansão urbana em cima de uma área que outrora já foi uma área de transbordo, né, natural, né, aquela saída ali da ponta da praia. Então é mais do que compreensível que nós tenhamos problemas, principalmente quando a ação natural, né, da mãe natureza aí acaba impingindo pra gente essa situação desconfortável. Tem uma situação que ambiental, né, de agressão ao meio ambiente no mundo inteiro, né? Eu penso que evidentemente está tudo nesse contexto, não só aqui como em toda parte do mundo, mas vão começar algumas teorias a esse respeito e tal, que eu acho que é muito prematuro você divulgar. Daqui a pouquinho vai estar nas redes sociais que vai ter um tsunami em Santos, que as pessoas omitiram, daí isso é tudo muito perigoso e muito danoso, né? Você não deve brincar com a situação das pessoas, né? Até porque hoje está prevista uma nova ressaca por volta das 5h19 da tarde. Eu estou me baseando aqui na matéria do Jornal da Tribuna, né? Está muito bem feita, por sinal, não é? Do repórter Júnior Batista. E a última vez que o mar atingiu a pista foi no dia 27 de abril. E não foi tão forte assim. Só sei que ontem chegamos a ventos com mais de 80 km por hora. Né? E a Defesa Civil emitiu um comunicado que nós recebemos também, e eu vou reproduzir agora. Em razão da forte ressaca que atingiu a ponta da praia no domingo, equipes da prefeitura que passaram o dia atendendo as ocorrências registradas em razão do fenômeno seguirão de prontidão durante a madrugada e ao longo desta segunda, realizando serviços de vistoria nos prédios e equipamentos públicos afetados, além da limpeza das galerias e monitoramento do trânsito. Será feita ainda a avaliação dos danos causados pela ressaca, com o objetivo de levantar recursos junto ao Estado e à União para a recuperação dos trechos danificados. Nesse domingo, no domingo, evidentemente, a maré registrou pico de 4,5 metros, um dos maiores da história de Santos, e ventos de mais de 80 km por hora. Caso se presencie uma situação de emergência, entrar em contato urgente com a Defesa Civil de Santos pelo telefone 199 e também pelo 3208.000. 3208.000, com atendimento 24 horas. A Defesa Civil de Santos também mobilizada. E ontem tivemos, evidentemente, a interrupção do serviço de balsas. Agora vamos saber se a balsa está funcionando, retomou no final do dia. Vamos saber como está a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Vamos lá, Zé, as informações chegam. Travessia Santos Guarujá, 3 balsas em operação. O tempo de espera é de aproximadamente 15 minutos ambos os lados. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação e o tempo de espera é de 60 minutos ambos os lados também. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 1 balsa em operação e o tempo do lado de São Sebastião de espera é de 1 hora e do lado de Ilhabela aproximadamente 120 minutos. Então muita paciência para você que precisa pegar a balsa São Sebastião e Ilhabela. Agora as informações das estradas. Segundo o Twitter da Ecovias, a rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo entre os quilômetros 13 e 10 devido ao excesso de veículos. As demais rodovias operam no sistema 5x5 e está tudo normal, Zé. Às 6h53, uma informação. Zé, se você puder me permitir, uma informação a todos os ouvintes. O canal 6, entre o canal 6 e o canal 7, na Avenida da Praia, está fechado e as pessoas devem tomar uma rota diferente a essa rota na Avenida da Praia. 6h54, Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara, os dirigentes lojistas Santos Praia, na bancada dos comentaristas Alexandre Nunes e Maxwell Rodrigues. E ontem a Olimpíada chegou ao final. Verdade, Zé. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou que o órgão voltaria a escolher o Rio como sede do mega evento esportivo, já que a cidade realizou uma edição inesquecível e icônica dos Jogos Olímpicos. Afirmou também que foram vencidos os problemas e dificuldades de orçamento, reduzido em relação a 7 anos. Qual será o legado da Rio 2016? Eu acho que convém discutir essa questão do legado. Haja vista que nós não queremos que se repita o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos em 2007, que a estrutura pouco foi utilizada depois, né? Para projetos que incentivem o esporte, para
popularizar ainda mais a prática esportiva nas comunidades e arraigar esse hábito em toda a sociedade. E um mau exemplo também de Atenas, que hoje o Parque Olímpico virou um campo de refugiados sírios, não pela questão dramática, mas pela falta de aproveitamento do investimento tão vultoso. Mas de qualquer forma, eu entendo que os jogos, eles tiveram um grande papel, em detrimento daqueles que entendem que foi mais um pouquinho da política de pão e circo. Eu entendo que se estabeleceu uma trégua naquele fla-flu que havia no país, não é? E a autoestima do brasileiro estava muito baixa, eu confesso que estava. E esses jogos, eles conseguiram expressar a nossa capacidade de realização desde que nós nos proponhamos a fazer algo como realmente foi, assim, grandioso, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que deixaram uma excelente impressão do Brasil no mundo inteiro. Vou começar com o Alexandre, mais pela área, o envolvimento do turismo, que o Rio de Janeiro conseguiu passar uma boa imagem e que agrega também valor ao turismo tão necessário para o nosso país. Sem dúvida alguma, Zé, nós vivenciamos ao longo desses 17 dias de jogos algo que é um divisor de águas. Havia toda uma descrença, a gente acompanha evidentemente as mazelas diárias da política e da economia brasileira, e havia um clima de tensão, de apreensão do como seria a Olimpíada do Rio de Janeiro. E o que nós vimos coroado ontem com a festa, diga-se passagem, com uma belíssima festa de encerramento, iniciou-se lá atrás também com a magnífica festa de abertura, que já chamou a atenção dos olhos do mundo inteiro para a capacidade que nós temos, do nosso povo brasileiro, em realizar não só a festa, mas em organizar grandes eventos. Então iniciou-se sim a jornada olímpica de 2016 com uma magnífica festa de abertura, mostrando a diversidade cultural brasileira, mostrando a evolução da nossa sociedade. Ao longo dos dias de competições, tivemos sim uma estrutura testada e aprovada. Pequenos problemas, comentamos inclusive na bancada, semana passada, alguns probleminhas que tivemos nos primeiro, segundo, terceiro dia, com referência à alimentação, também, a piscina e tal. Tudo isso foi superado, tudo isso muito pequeno, se comparado à magnitude e tudo aquilo que nós acompanhamos no Rio de Janeiro e em outras praças, vide o exemplo do futebol, que também visitou outras praças no Brasil, mostrando a qualidade, a competência e a condição que nós, brasileiros, temos de realizar bons eventos. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de acompanhar jogos em São Paulo e observamos como funcionou a estrutura, Zé, como funcionou o sistema de transporte, como funcionou a organização, a segurança. Realmente ficamos muito encantados. A imagem o legado, que todos nós temos que nos preocupar com os investimentos que foram feitos, e ontem até acompanhando uma entrevista do prefeito do Rio de Janeiro, ele mencionava e enfatizava uma boa parte dos investimentos foram oriundos da iniciativa privada, principalmente no Parque Olímpico. 2 arenas serão desmontadas depois da estrutura agora da Paralimpíada, que se inicia no próximo dia 7, e serão alocadas em outros lugares, Então uma boa parte da estrutura que hoje foi concentrada na região lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, também vai ser realocada e utilizada. Pelo menos essa é a perspectiva, e nós temos que acreditar, porque o que nós vimos, com o transcorrer de novas modalidades, inclusive para nós brasileiros que não estávamos muito familiarizados com alguns tipos de competição, vimos a vibração, vimos as pessoas encantadas, com tudo aquilo que acompanharam, evidentemente os resultados olímpicos, que não só do Brasil, que foi melhor, diga-se de passagem, a melhor participação brasileira numa Olimpíada, um pouco abaixo daquilo que o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, havia previsto, em torno de 25, 26, 27 medalhas, mas nós tivemos uma participação maravilhosa, com atletas despontando, e inclusive aí o destaque para a canoagem, que muitas vezes é relegada, Isso foi fantástico, Foi maravilhoso. Um baiano veloz, Foi algo incrível. Fim dos tempos. Até contrapondo a nossa cultura, e você veja aí a felicidade, obviamente, o coroamento, aí eu sei que vai ter a parte esportiva para se debater um pouco melhor isso, mas a questão de você ter a seleção brasileira de futebol vencendo, o vôlei ontem magnificamente, masculino também, coroando, encerrando o último dia de competições, mas eu acho que o grande legado que ficou foi da capacidade que nós temos de estruturação, da capacidade que nós temos de tocar um evento.
É óbvio, problemas pequenos ocorreram, né? A gente teve infelizmente aquele sinistro atingindo a Força Nacional, que nós lamentamos, mas fizemos um evento com a cara do Brasil, fizemos um evento honesto, fizemos um evento que mostrou realmente o que é o Brasil no seu dia a dia. A cidade do Rio de Janeiro manteve sua atividade normal, não houve nenhuma distorção na vida cotidiana do carioca. O carioca entendeu, né, a necessidade de você ter ali evidentemente uma interrupção parcial das vias, mas viveram, né, durante 2 semanas o clima e o espírito olímpico, gente do mundo inteiro feliz. A gente observava isso não só pelas imagens que chegavam pela televisão, mas de amigos que lá estavam, pelas redes sociais. Realmente foi uma página importante virada na história desse país e na capacidade que nós brasileiros temos de fazer bem feito. E ontem, na festa de encerramento, não era difícil de ver a emoção que tomou tanto o presidente, né, do COI, como também o presidente Arthur Nussmann, do COB, né, que ao proferir o seu discurso estava embargado pela emoção e realmente no sentido de realização, né? E eu particularmente acompanhei com muita propriedade essa festa de encerramento e me senti muito feliz, né? E de você ver ali a capacidade que nós temos. É óbvio, entregar uma festa na mão de escolas de samba, né, para a mão de carnavalesco, a festa está completa. É o que a gente viu ontem no Rio de Janeiro, com aquela apoteose, né? Não foi o encerramento da Olimpíada, foi a apoteose da Olimpíada do Rio 2016. E o que nós esperamos, sim, em termos de turismo, é a consolidação de uma imagem de um país que tem seus problemas, assim como qualquer outro país do mundo tem. E eu até pegando um gancho, né, do que a gente acompanha também, infelizmente, das mazelas olímpicas, né? A situação da mentira do nadador norte-americano. Mas também me chamou muito a atenção os problemas enfrentados pela delegação australiana. Tivemos também, problemas, né, tentaram falsificar credencial, falsa comunicação, né? De crime. 30 pessoas detidas, 30 pessoas com seu passaporte retido pela Polícia Federal. O que deu errado não dependeu dos brasileiros, né? Não, mas o que eu mais... A venda também, Não, sem dúvida, tem um irlandês envolvido, mas o que me chamou a atenção disso, nós tivemos problema no início da Vila Olímpica com os australianos. Sim. Mas nós resolvemos em 2 dias. Agora, eu não sei, pensar em macular um documento olímpico, pensar em macular uma credencial, acho que é muito mais premeditado do que eventualmente atrasar uma obra. Então eu me peguei refletindo sobre isso, né? O ser humano tem seus desvios, sim, de conduta em qualquer lugar do mundo. Julgamos os Estados Unidos civilizado, tivemos um problema de atletas mentindo a respeito do assalto. Tivemos a Austrália com um país civilizado e com problemas de falsificação de documentação. Então, nós temos que rever, sim, os nossos conceitos, mas ficarmos muito felizes com aquilo que nós apresentamos para o mundo. Sem dúvida, Alexandre, Zé e ouvintes, e o meu entendimento é que nós não podemos esquecer que, mais uma vez, não acreditávamos que seríamos capazes de entregar e realizar um bom evento. Mas esse sentimento, ele foi confuso, pois misturamos a incapacidade política com a competência do povo brasileiro. A incapacidade pelo fato de, mais uma vez, os resultados serem mais do mesmo, como corrupção, atrasos, entre outras condições. Mas a competência pela demonstração do nosso povo ao mundo de uma Olimpíada jamais vista antes, com tamanha emoção, carisma, receptividade e, acima de tudo, um evento com a nossa maneira de se fazer, o que nunca foi visto antes pelo mundo no continente sul-americano. O legado para o mundo é o desafio em se ter um evento igual ao nosso, com tamanha dedicação, apoio do seu povo e com recursos e infraestrutura extremamente deficitários. O legado para o Brasil é conseguir valorizar suas qualidades e deixar de potencializar os nossos defeitos. Aprender entre nós a sermos um povo que valoriza a sua própria qualidade. E, acima de tudo, deixar de se ter um sentimento vira-lata, onde sempre estamos errados. E, por fim, aprender a revisar os valores humanos e, principalmente, os valores sociais. Essa é a minha percepção. Você preparou um artigo, inclusive, dessa Olimpíada, onde eu publiquei isso, Zé, nas redes sociais, e tive um volume significativo de compartilhamento, porque eu acho e tenho um entendimento que nós
brasileiros precisamos aprender a valorizar a nossa qualidade e deixar de potencializar os nossos defeitos. Queria cumprimentar os atletas da região, aqueles que atuaram como voluntários, comissão técnica, muita gente mesmo esteve lá e foi uma experiência única e inesquecível. Olha, realmente, os Jogos do Rio de Janeiro, segundo disse o próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, são ícones de que os países em desenvolvimento, não só os países que têm o PIB mais envolvido do mundo, os países ricos, podem realizar uma Olimpíada, que ele classificou uma Olimpíada feita no meio da realidade e muito bem sucedida. Bom, para encerrar, eu só espero que as outras modalidades tenham mais apoio, porque tem muita gente de valor no nosso país e não se valorizar tanto o futebol em detrimento das outras modalidades. 7:05, vamos para o intervalo. Bom Dia Rádio City volta já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. APO Planos Odontológicos Empresariais, referência em benefícios para seus funcionários, são mais 200 dentistas credenciados da região. A APO é certificada pelos 9.000 em todos os departamentos, tem um padrão de qualidade que te oferece uma central de atendimento exclusiva, aliás, para dar apoio caso você tenha uma emergência, não está encontrando um dentista, não exatamente talvez aquele profissional que você queira, mas em termos de atendimento de emergência, tem o suporte da APO, que atende grandes empresas da região, é parceira da CDL Santos Praia e do Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa Saúde, Rodrimar, entre outros grandes parceiros. A APO está à sua disposição para cuidar da saúde bucal dos seus funcionários. A APO Planos Odontológicos Empresariais, você pode buscar mais informações ligando 21044000 ou acessando apodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. Cara, Thiago, vamos convidar os ouvintes a participarem do Bom Dia Rádio City? Claro, Zé. 2104-5410, telefone para você entrar em contato. O nosso WhatsApp também para você mandar sua mensagem é o 997829970. Esse é o WhatsApp aqui do programa CDL Santos Praia, no Bom Dia Rádio City, e também através da página lá no Facebook, facebook.com/Bom Dia Rádio City. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook 102 Rádio City, na rádio que você vê. Basta acessar, você vai ter acesso ao nosso programa com imagens do estúdio, aliás, com muita qualidade, inclusive as imagens para você acompanhar também visualmente pelo Facebook 102 Rádio City, o nosso programa que vai ao vivo até às 8 da manhã. Na bancada, os comentaristas Alexandre Nunes e Maxwell Rodrigues. Agora 7:09. E termina contrato do Santos Novos Tempos. Chegou oficialmente ao fim o contrato assinado entre a Prefeitura de Santos e o consórcio Santos Novos Tempos para a construção de estações elevatórias com portas, galerias, canais e travessias para a água das chuvas que transbordam na zona noroeste de Santos. As intervenções integravam o programa Santos Novos Tempos, criado há 10 anos, e a partir da proposta apresentada ao Banco Mundial para elevar a capacidade da gestão da prefeitura para o desenvolvimento dos bairros periféricos da cidade, eliminando o histórico problema de enchentes da zona noroeste. Perto de 80% das obras de macrodrenagem não foram concluídas e, para completar, a própria prefeitura não tem previsão de quando o calendário de intervenções poderá ser refeito. O consórcio era encabeçado pela Terracom Construções e pela Made Junior Trading Engenharia. O acordo previa investimento de mais de 157.700.000 reais, que deverão ser destinados para obras e serviços de engenharia nos bairros Castelo, Rádio Clube e Sabó, naquilo que ficou conhecido como fase 1 do programa Santos Novos Tempos. Agora sim, o contrato oficialmente encerrado em uma obra pela qual se esperava muito, não é? Para resolver os problemas de enchentes numa região que está abaixo do nível do mar, diga-se de passagem, da Zona Oeste, portanto os problemas são constantes, mas que na verdade acabaram com uma grande frustração, não foram adiante. Alexandre. Olha, Zé, a gente tem que lamentar, né? Contrato encerrado, os problemas continuam. E você observar que mais de 80% daquilo que havia sido planejado não foi executado, a gente só tem a lamentar, né? Mostra mais uma vez a incapacidade do poder público em fazer a gestão dos recursos e dos investimentos tão necessários para melhorar a vida de todos nós. É uma região
que, independente da sua situação geográfica que você até mencionou agora, nós temos uma boa parte daquela área abaixo sim do nível das marés. E não é só questão da maré, basta chover também, você tem um problema de drenagem absurdamente grave, e é justamente uma das regiões mais carentes e que mais necessitam de investimento e de atenção por parte do poder público. Nós lamentamos, né? Você conseguir encerrar um contrato e dizer, não, está encerrado agora nos livramos de um problema, porque a impressão que dá é essa. Não, o problema ainda continua, e mais ainda, você não ter a perspectiva de retomar a solução para aquela população, para os santistas que residem numa região tão importante da nossa cidade. Agora, eu estava lendo também a respeito, e dizem que o que gerou problema e um grande desgaste com o Banco Mundial, não é? Que criticou bastante o andamento desse projeto e acabou encerrando contratos apenas com 20% no máximo do serviço concluído, foi que foi necessário um recálculo, se recalcular o que seria investido, o que gerou problemas para que você complementasse esse projeto. Então, tá aí, evidentemente, um problema de planejamento e gestão, que acabaram encerrando o programa, e agora não temos uma data para retomar algum esforço nesse sentido. Zé, eu acho que a gente tem que sempre tentar tirar proveito de alguma forma e também lição de tudo aquilo que a gente vê, principalmente na gestão pública. E no meu entendimento, nós temos hoje a lei de responsabilidade, que foi uma lei criada com bastante subsídios e que contribuiu também de forma significativamente. Mas eu também entendo que nós precisamos repensar as entregas, principalmente das contratações que são feitas pelo órgão público, e dar uma solução de continuidade para essas contratações, onde nós pudéssemos, por exemplo, ter um teto de contratação, que a partir daquele teto tende-se a haver um compromisso da iniciativa pública responsabilizando os seus gestores para que os projetos sejam entregues e não pura e exclusivamente sejam eles beneficiados do lançamento dessas obras. Nós percebemos hoje que a política, do modo geral, se beneficia do lançamento dessas obras para a população, mas ainda não existe a responsabilidade daquela pessoa ou daquele político que se utiliza deste benefício em fazer a entrega específica daquele projeto. E além disso, como há uma mudança natural de poder da política em função de uma questão temporal, muitas vezes outros partidos acabam assumindo o novo governo e não dando a devida atenção que se deveria para esses projetos. Então eu entendo que também está um pouco na hora de repensarmos como podemos ter um maior cuidado com o dinheiro da população no modo geral. 714, você está ouvindo o Bom Dia Rádio City, participe conosco, você pode também interagir com os nossos comentaristas pelos nossos canais de comunicação, WhatsApp 997829970, telefone é o 2104-5400, é isso? 5410, 2104-5410, perdão aí, Thiago, fiz as suas vezes aqui e mal, né? E o número do telefone, mas agora você pode ligar 2104-5410 pelo Facebook também do Bom Dia Rádio City. Vamos ver o cenário nacional. Giro Nacional. Para a PMDB, Renan, votar contra Dilma será apenas um ato simbólico. O presidente do Senado, ele se absteve nas outras ocasiões, mas a cúpula do PMDB está dizendo que será simbólico e representativo agora ele tomar uma posição contra a presidente Dilma na questão do impeachment. Zé, não me estranha, né? Situações como essa vindas do PMDB. Haja vista que o PMDB ele tá sempre em cima do muro e tendenciando para quem está no poder. Então, quando nós tínhamos PSDB no poder, o PMDB apoiava o PSDB. A partir do momento que o PT tomou o poder, o PMDB, por sua vez, também apoiou o PT. E dessa vez a gente percebe mais uma vez essa política de não tomar partido a fim de não assumir compromissos.
E política, você precisa ser um compromisso. Você tem que ter um partido, uma ideologia para que você possa seguir em frente. E a gente precisa desta demonstração hoje do PMDB. De que lado ele está e para onde nós vamos? No caso específico bem do Renan, ele sempre teve um excelente relacionamento com a presidente, né? Então fica muito estranho, né? Ele, inclusive na posição como presidente do Congresso Nacional e do Senado, tomar uma postura que não fosse até então, né? A que ele vinha adotando de abster-se, né? Do seu voto, de não colocar aí a sua opinião. No entanto, acho que o processo agora caminha para sua fase definitiva e tem que haver sim um posicionamento de fato, uma tomada de posição, deixar muito claro para a sociedade brasileira quem é quem nesse jogo. Com prejuízo passando de 1 bilhão, roubo de cargas aumenta 10% no Brasil. A insegurança é grande. Agora pergunta, Marcos Chal, que atua na área de tecnologia, né? Já existe o rastreamento dos caminhões por satélite, você tem várias ferramentas tecnológicas para minimizar o problema, mas mesmo assim é muito difícil coibir o roubo de carga no Brasil? Zé, a tecnologia ela está disponível. A pergunta é se os órgãos, do modo geral, estão utilizando dessa tecnologia e, consequentemente a isso, se existe uma integração dessas informações, né? Hoje nós não podemos nos utilizar da tecnologia como se fôssemos ilhas independentes para usufruir dessas informações. Nós precisamos sim ter uma integração dentre essas informações para que nós possamos ter uma velocidade de resposta e sucessivamente a isso um maior controle e uma maior segurança generalizada, Zé. E também acrescento uma pergunta em relação à Polícia Rodoviária Federal. Ela está devidamente aparelhada para coibir esse tipo de ocorrência? Bom, vai você, Max, você conhece disso melhor do que eu, vamos lá. Zé, hoje nós temos tecnologias, e são duas tecnologias que são bastante utilizadas no mundo, que são tecnologias de reconhecimento de caracteres, onde eu posso me utilizar de um parque de câmeras ou de instrumentos com essa tecnologia embarcada, a fim de saber quais são os veículos e o que esses veículos estão fazendo. Exatamente, Optical Character Recognition, onde eu consigo usufruir dessa tecnologia para identificação, para que o ouvinte entenda, essa tecnologia é a tecnologia que multa o nosso carro hoje, né? A tecnologia que vê o aumento da nossa velocidade nas estradas e principalmente também fora de rodízio em São Paulo e assim consequentemente. Além dessa tecnologia, nós temos uma outra tecnologia, que é uma tecnologia denominada RFID, onde nós podemos nos utilizar como se funcionasse o nosso sem parar, a fim de identificar em que momento ou onde esses caminhões estão. Falta um pouco de investimento por parte da iniciativa pública, haja vista que a iniciativa privada já vem fazendo bastante investimentos nesse sentido. Existe um projeto hoje no governo federal chamado Portologs, que se utiliza dessas duas tecnologias a fim de gerenciar toda a carga desde o início da onde ela é embarcada até o porto dela de destino. Esse projeto ele ainda está um pouco represado e talvez poderia ser um momento de se rever esta condição a fim de auxiliar no combate de situações como essa. Então, os dados são referentes a 2015, 10% em relação a 2014, segundo o estudo da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. E eu retomo a pergunta, porque, por exemplo, as grandes empresas de logística e transporte, algumas delas já devem ter um investimento considerável nessa área de tecnológica para evitar roubos, enfim, mas eu penso aqueles caminhoneiros avulsos, né, que estão por aí a sua sorte, e eu mais uma vez, por questão de observação não científica, mas eu percebo, como aconteceu até no assalto aqui, foi outra situação, que a Polícia Rodoviária percebo pouco efetivo da Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Isso também ajuda tudo isso. Contribui muito, né? A não presença do Estado, né, no monitoramento das atividades realmente faz com que o meliante encontre um terreno fértil para atuar. O que a gente observa nas estradas, infelizmente, muitas vezes a ausência
né? Inclusive quando trafegamos pelos postos policiais, né? Principalmente em rodovias federais, você vê os postos vazios e você não vê a viatura circulando pelas rodovias, o que isso aumenta, né? A possibilidade de você ter aí um sinistro. Principalmente numa situação onde você tem as cargas e, como você bem lembrou, Zé, existe sim uma boa parte das nossas transportadoras, né? E aqui em Santos a gente pode observar isso, né? Você tem as nossas transportadoras aqui com localização de veículos, com rastreamento de carga, isso tudo, o uso da tecnologia, né? Jogando a favor, né? Desse transporte, mas no entanto você tem ainda uma deficiência por parte do poder público, notadamente nas estradas federais, onde você tem a ausência do policiamento e, mais do que isso, né? Você está revestido de não só da informação, mas também de tecnologia para poder se antecipar aos fatos e conseguir coibir esse terrível capítulo da nossa economia. Nem tudo são flores. Ingressos encalhados das Paralimpíadas gerarão déficit para o Rio 2016. Então, os ingressos realmente estão encalhados, não, quer dizer, encalhados não, venderam pouco, vou usar esse termo pejorativo não, mas a realidade é que nós notamos pouco interesse pelas Paralimpíadas, infelizmente, talvez por dados culturais. O Brasil a gente cultua muito, hoje padrões de beleza, enfim, não é? Não sei, por alguma razão, não sei se as pessoas investindo agora e ficaram sem dinheiro, preferiram comprar ingressos da Olimpíada e da Paralimpíada, mas isso é triste, não deixa de ser triste. E, Zé, a gente precisa entender que também havia-se uma alta disponibilidade de ingresso para os Jogos Olímpicos, né? As pessoas que tinham interesse de ver os Jogos Olímpicos, existia essa alta disponibilidade, não houve um problema com compra de ingressos. Se você fosse ao Rio de Janeiro, você conseguia comprar ingresso, você conseguia assistir um jogo, apesar de eu achar que os preços eram preços um pouco salgados em virtude de toda a situação econômica que nós temos hoje no país, mas falando um pouco em Paralímpico, né, em Jogos Paralímpicos, nós precisamos também rever essa questão do preço. No meu entendimento, os preços ainda estão um pouco altos para que a população ela consiga assistir os Jogos Olímpicos e também prestigiar essa Paralimpíada. Haja vista que nós temos aí uma condição também de deslocamento, as pessoas precisam fazer alguns investimentos em compra de voos, hotéis e assim consequentemente. E os hotéis também do Rio de Janeiro, Zé, para que a gente possa entender, estão com valores hoje significativos, né? Nós temos aí valores de hotéis que não são hotéis de alta categoria, mas são categorias de entrada, e aí o Alexandre tem bastante conhecimento disso, pode contribuir, em algo em torno de 500 a 600 reais uma diária, algo que também não ajuda a contribuir nesse sentido. Então, poderia, até o Alexandre, que é especializado em turismo, poderia se fazer algum mecanismo para que você também fosse motivado a comprar o ingresso dos Jogos Olímpicos, pudesse também ter um bom desconto para também adquirir os ingressos para a Paralimpíada, sem fazer juízo de valor, não desvalorizando uma competição. É uma competição importantíssima, em que a superação já está implícita, né? É algo extraordinário. Não, e eu diria até mais, Zé e Max, não surpreendam-se com os resultados do Brasil. O Brasil, historicamente, nas Paralimpíadas, tem uma performance muito mais acentuada do que considerada na Olimpíada tradicional, vai? Mas o que eu acho que talvez, Zé, independente da situação de preço, e infelizmente a gente vê que isso é uma situação natural em qualquer lugar do mundo, as oportunidades elas aparecem e é um momento onde você consegue aí de alguma forma conseguir aumentar o seu faturamento. No entanto, acho que tem que ser refletido. Nós estamos aí há 15 dias aí para respirar um pouco. As Paralimpíadas iniciam-se no Rio de Janeiro no próximo dia 7. Teremos uma grande festa também com uma participação efetiva da maior delegação brasileira de para-atletas que estarão competindo pelo nosso país. A estrutura é a mesma, né, e que já foi concebida, acho que isso é um ponto importantíssimo. Toda a estrutura para as Paralimpíadas são as mesmas utilizadas pela Olimpíada que se encerrou ontem, ou seja, toda a infraestrutura já foi pensada em atender aqueles que possuem que são portadores de necessidades especiais, mas eu acho que a grande atração está em ver essa superação dos atletas paralímpicos, em realizar as suas atividades e alguns esportes que nos deixam, nós que temos a felicidade e a graça de termos um corpo perfeito,
poder observar um jogo, por exemplo, de futebol de cegos, né? E você vê a habilidade, a destreza que você tem, né? Desses atletas em realizar essas competições. Eu espero que o espírito olímpico que acabou, né? Por todos nós aqui compartilhado e o sucesso que foi as nossas Olimpíadas, possam também serem estendidos às Paralimpíadas. Eu não tenho dúvida que o carioca, que o povo brasileiro, que nós estaremos também acompanhando esse mega evento que é a Paralimpíada, e eu acredito que a gente tenha talvez aí uma solução encontrada nos ingressos para que possamos ter um público mais efetivo nas arenas acompanhando esse espetáculo. Na questão hoteleira aí sim, eu acho que talvez aí a sensibilidade, a inteligência do empresário carioca em perceber, né, no seu forecast aquilo que está previsto, né, de ocupação, poder ajustar suas tarifas, porque é importante que nós tenhamos sim a maior quantidade de pessoas acompanhando esse evento fantástico. Secretaria de Segurança admite que número de homicídios supera o divulgado. Então, que é o seguinte, você é obrigado por lei de 3 meses dar os dados da segurança, os índices de segurança. E o índice de homicídio, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, não morreu, ou a investigação não está concluída, ele acaba não aparecendo. Aí depois, consumado esse homicídio, ele vai para uma lista que não é divulgada, uma segunda lista. Então, a Secretaria de Segurança Pública está fazendo realmente o reconhecimento de que, segundo esses parâmetros, os índices estão subavaliados. Aliás, uma cultura muito desagradável que nós estamos colocando no país. As estatísticas são demais. Tem uma importância fundamental para que a gente possa enfrentar os problemas de frente com a devida força e a devida importância, mas aí você vê, virou hábito, por exemplo, desempregados, 11%, mas só que está procurando emprego. Os jovens, não estão procurando emprego por várias razões, ou está procurando timidamente, só se você declarar que você está procurando emprego e tal. Mas aí vai uma questão muito mais séria, em que você questiona, agora voltando à segurança pública, que será que todos os outros índices que nós temos, às vezes até com reduções, não subterfúgios que não refletem a realidade da questão? Zé, e além disso, nós precisamos ter o claro entendimento de que essas pesquisas e as estatísticas elas são utilizadas para que nós possamos criar um mapa situacional da situação, ou seja, aonde eu tenho o maior número de homicídios, aonde eu tenho o maior número de roubos, para que assim eu possa fazer a gestão e o planejamento da segurança pública. Se esses números são números defasados, posso entender que todo o planejamento e toda a segurança pública, ela também está mal dimensionada, porque estamos tomando decisões em cima de dados e números que não são reais. Mais do que essa confusão, Max, de tomar decisões baseadas em dados equivocados, talvez seja a omissão das informações, a omissão dos dados. E qual seria o interesse disso? Quando se vê por parte do poder público, acho que o interesse é um só, né? Tentar imaginar que estão sendo consolidadas políticas públicas. Varrer a sujeira para debaixo do tapete, em detrimento, né? Da realidade, e obviamente a única intenção é a perpetuação no poder. Então acho que a gente tem que rever, né, essa situação em números, né? E no caso, quando se fala de segurança e de homicídio, nós estamos falando de vidas humanas, né? Então não dá para tratar a vida humana com simplesmente um ícone. Eu vou lá fazer a tabulação, vou marcar mais um pauzinho, né, na minha tabulação e dizer que tantos foram assassinados, tantos morreram e ainda não foram achados, ou os processos ainda não terminaram e por isso que eu não posso contabilizar. Vidas humanas não tem preço, vidas humanas não são simplesmente um número para a estatística. Revista destaca a delação de Léo Pinheiro, que cita ministro Toffoli do STF. Então, ex-advogado do PT, o ministro Dias Toffoli, citado pelo Léo Pinheiro, presidente da OAS. Aliás, o Léo Pinheiro é figurinha carimbada da Lava Jato, né? Puxa vida, hein? Se tivesse um álbum de figurinhas da Lava Jato, né? A figurinha mais fácil seria do Léo Pinheiro, né? Tá quase em todas. E uma denúncia importante que cita aí o ministro do Supremo Tribunal Federal.
E como dizíamos quando era moleque, né, Zé? Se a figurinha tá carimbada e é fácil, ela tá pra troca, né? E me parece que o Léo Pinheiro tá pra troca. Ele tá querendo trocar alguma coisa por outra coisa e se beneficiar disso. Essa matéria foi uma matéria publicada pela Veja, onde menciona o entendimento do Léo Pinheiro com o Toffoli, onde o Toffoli pede ao Léo Pinheiro que avalie alguns problemas internos na casa do próprio juiz do Supremo, e aí se beneficia ou dá o entendimento de se beneficiar com essa condição. O que muito me assombra hoje é o acesso dessas pessoas ao Supremo Tribunal Federal. É isso que me pergunto muitas vezes, qual a razão de empreiteiros ter um relacionamento tão próximo ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do país, é aquela instância que determina, é aquela instância que obriga, é aquela instância que vai legislar a favor e os interesses da lei e da Constituição. Então, volto a me perguntar, por que essa proximidade tão grande, principalmente da iniciativa privada ao Supremo Tribunal Federal, que possui ministros indicados pelo presidente da República? Fica a pergunta para reflexão. E por outro lado, Max, vamos fazer a reflexão aqui do lado B da moeda? Por que então os nobres magistrados se permitem as situações de contato ou de contaminação de interesse? Sim, é. Então aí vem o outro lado da história, né? O fato de você estar de toga, você também tem que manter uma posição e uma postura irrepreensível. Afinal de contas, é o seu crivo, é o seu pensamento, é o seu entendimento a respeito dos fatos jurídicos que vão te fazer tomar uma decisão. Então, o que se espera e que se por um lado espanta, né, essa proximidade a qual você levantou, Max, e realmente é assustador, né? Quais são os interesses que fazem com que você se aproxime tanto do poder e queira dele extrair o máximo, mas por outro lado também a postura que é adotada muitas vezes de maneira equivocada por aqueles que não estão apenas a serviço de si, mas a serviço de toda a nação brasileira. Bom, encerrado por aqui o Giro Nacional de Notícias do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, às 7h33. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência o quadro Agenda Portuária, nosso espaço para debater as questões do porto. Vamos ter como convidado Wagner Pereira, Wagner, que é engenheiro no suporte aos de tecnologias de planejamento para terminais de contêineres e Américas, com foco em Terminal Operation Systems. O Wagner, que é da empresa Navis, estará conosco logo depois dos comerciais. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia Rádio City, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Obrigado pela audiência, é ótimo ter você conosco aqui no nosso programa, não é? Que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 até as 8 da manhã. Ô Thiago, os ouvintes também podem participar conosco, com certeza, aqui do nosso programa, correto? Podem sim, 2104-5410, nosso telefone, a Luciana Cabral tá aqui te aguardando, ou pelo nosso WhatsApp 997829970 e também através da página do programa Bom Dia Rádio City, lá no Facebook. Ok, na bancada os comentaristas Alexandre Nunes, diretor executivo do Santos Região Convention and Visitors Bureau, e o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Então, deixa eu dar um recado para você da Design Gallery, lista de casamento, jabá e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa, sempre com o menor preço. A Design Gallery é uma maravilha de loja, né? Tem muita coisa bacana, novidade todo dia, e por 6 vezes consecutivas foi eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. E nesse último título aí no Hexa do Top of Mind da Design Gallery, incluiu-se também a categoria presentes finos. Você vai ter um excelente atendimento, os vendedores muito preparados, conhecem os produtos, tem qualidade, variedade de preço e muitas peças legais na Design Gallery. Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98, no Gonzaga. 7h39 na Rádio City. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook 102 Rádio City com câmeras, e acompanhar também o nosso programa aí pelo o radiocity.fm, o site da Musicom Brasil. Vamos em frente, vamos falar de Porto. Agenda Portuária.
Com a agenda portuária desta segunda-feira, traz o bacharel em Sistemas de Informação pela Faculdade de Tecnologia de São Vicente, MBA em Gestão Portuária pela Universidade Católica de Santos, o Wagner Pereira, atualmente na empresa Naves, atua como engenheiro no suporte ao uso de tecnologias de planejamento para terminais de contêineres do Brasil e Américas, com foco em TOS, Terminal Operation Systems. Wagner, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia, Thiago, Alexandre, em especial Maxwell, companheiro de várias batalhas aí nesse mundo portuário com relação a planejamento. A gente sabe o quanto é importante isso, né? Vivemos grandes eventos no Brasil recentemente, que só com grande planejamento, muito estudo, a gente conseguiu aí alcançar sucesso com eles, né? E é um grande prazer como ouvinte da rádio, agora estar podendo participar aqui e contribuir de alguma forma. Excelente, Wagner. Vamos ao Terminal Operation System, sistemas operacionais de terminais. Dá para você dar uma breve explanação que área que abrange para o nosso ouvinte que também não tem tanta familiaridade com o ponto, entender o conceito da nossa conversa aqui. Claro, importante, Zé. O TOS, ele é o sistema de planejamento que cuida de toda a movimentação de carga, desde a sua entrada até o seu embarque nos navios, né? Então, ele é basicamente a inteligência que vai fazer com que tudo aquilo que foi planejado de volume de carga seja embarcado dentro de dentro de um planejamento, e é esse sistema que faz todo esse controle. Maxwell. Bom dia, Wagner, obrigado por aceitar o convite nosso aqui. O Wagner é um profundo conhecedor, haja vista hoje, para que os ouvintes entendam, vem atuando na Naves, que é o maior sistema mundial de gerenciamento e controle de cargas. E aí me fica a pergunta, Wagner, até em virtude do conhecimento que você tem e que a gente possui em relação aos terminais espalhados pelo mundo e que se utilizam também das mesmas tecnologias que são utilizadas hoje no Brasil, o porquê e qual a razão dos terminais hoje fazerem investimentos significativos num sistema de automação portuária e não se utilizarem em 100% da sua totalidade para a gestão e planejamento dessas cargas, e o que falta além disso, para que esses terminais possam ter um volume melhor de automação em relação ao que nós percebemos hoje no cenário nacional, Wagner? Essa é uma ótima pergunta. De fato, há uma visão um pouco conturbada ainda e um pouco obscura por parte de quem faz a administração e a gestão dos terminais com relação a esses investimentos, né? Se acredita muito que comprando um sistema você vai ganhar produtividade. Ora, isso seria verdade 100% se você olhasse todo o seu processo e todo o seu processo pudesse utilizar dessas automações que são que um TOS pode te proporcionar. O que a gente chama de teste de aderência. Exatamente. Avaliar o meu processo e saber se esta aplicação ela se adere ao meu processo. Exatamente isso. Num conceito simples, eu comprar um carro que eu sei dirigir. Não adianta você comprar um carro automático se você nunca teve nenhuma familiaridade com o câmbio, como é que ele funciona, a passagem de marchas, etc. Então, nesse sentido, falta um pouco de visão, e a gente falou aqui, né, eu escutei no bloco vocês comentando, planejamento. Você precisa ter um plano. Se você comparar a nossa realidade, a realidade dos terminais brasileiros com a realidade dos maiores operadores de carga do mundo, falta para nós um plano de longo prazo para se investir em automação e para poder ter esse benefício de se movimentar mais containers com um custo menor, num tempo menor. Então, toda essa cultura nós não temos ainda, infelizmente. Se acredita muito que se comprar um equipamento de grife, se comprar um sistema de grife, vai te trazer isso. Mas não é só isso. Você precisa planejar, olhar para frente e saber que são várias etapas do processo que precisam ser modificadas, e principalmente a cultura portuária, né? Você vê que utilizar um sistema interligando com seus equipamentos,
e aí você fazer os devidos testes, fazer as aderências e trocar ali os ajustes finos, né? Fazer os ajustes finos durante o voo é muito importante. Infelizmente a gente ainda não tem essa visão de longo prazo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com Rotterdam, em Rotterdam você tem lá terminais com vários níveis de automação diferentes. Terminais que tem somente o gate automatizado, não tem mais pessoas. Terminais que tem o gate, a sua operação de pátio automatizado, ou seja, não tem pessoas nesses locais, e a gente tem terminais que são totalmente automatizados, né? E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura ainda, né? Já vista que você, não dá para citar aqui, mas nós temos, acredito que 1 ou 2 terminais que tem hoje, por exemplo, o primeiro estágio dentro de um terminal automatizado, que é o gate. Então essa falta dessa cultura, dessa visão de longo prazo é o que faz muitas vezes a gente cair no erro de que vou comprar um equipamento de grife, vou comprar um software de grife e vou ter a mesma produtividade que um terminal de grande porte no mundo. Agora, quer complementar, Marcelo? Por favor, fica à vontade. Até para que os ouvintes entendam, Zé, hoje nós podemos perceber de forma muito clara que todos os terminais, ou a grande parte dos terminais privados no país, fizeram investimentos significativos em sistemas de planejamento e automação, como é a própria plataforma do Navis, né? E esses investimentos, para que o ouvinte também entenda, não são investimentos pequenos, são investimentos na ordem de 8 a 9 milhões, né? Eu tô falando de ticket médio, e aí o Wagner pode me corrigir se eu tiver errado. Mas nós percebemos que hoje falta um pouquinho de investimento no que a gente chama de baixa periferia. É mais ou menos como se eu comprasse um software Windows e eu não tivesse computador, né? Para que a gente pudesse fazer uma comparação para o ouvinte ter um entendimento. E aí eu fico a me perguntar, e gostaria de compartilhar, utilizando da experiência do Wagner, até pelo fato do Wagner já fazer visitas internacionais, principalmente em portos como ele mencionou, de Rotterdam, em Algeciras. O que falta pro segmento portuário hoje fazer esse investimento complementar em baixa periferia para que os portos brasileiros possam ter um nível maior de eficiência que é desejado e demandado principalmente pelo mercado internacional, Wagner? Falta um pouquinho realmente conhecer, né, toda a potencialidade daquilo que se adquire, né? Você comentou aí a respeito dos investimentos necessários que foram feitos recentemente, em virtude de uma legislação, né, do AD02, e que pregou que nós teríamos que ter o OCR no reconhecimento de veículos na entrada de carga, né? Ora, se nós vamos investir num hardware que faz já toda a leitura automática de placas e de containers, a gente tem que entender que a gente pode usar essa informação em outros locais do nosso processo, da nossa operação, né? Falta um pouco a gente entender isso. Muitas vezes se compra tecnologia para atender uma normativa, mas não se entende qual é toda a potencialidade que essa tecnologia pode nos trazer. Então, e o resultado que se pode tirar disso? E o resultado que se pode tirar disso, a diminuição de pessoas que, por exemplo, você tem no gate, você pode usar essas pessoas numa outra parte do seu processo, numa parte mais nobre, a segurança que pode evitar você errar e falhar na digitação de dados. Então são todas características de tecnologia que precisam ser avaliadas quando você compra um equipamento, né? E falta um pouquinho disso, Max. Eu acredito que não basta só você olhar o projeto e a compra de um equipamento para você colocar na sua operação e imaginar que aquilo vai ser a solução mágica para tudo. Será se você de alguma forma conseguir entender a potencialidade do equipamento e aplicar essa tecnologia à sua necessidade. Wagner Pereira, nosso convidado de hoje. Estamos encerrando o quadro Agenda Portuária. Muito obrigado pela atenção conosco, né? O Wagner, você que segue aí nessa área de tecnologia, de containers, muito importante, porque você tem um trinômio aí que apesar de pouca vivência com o Porto, reconheço aqui, né? Você tem aí 3 pilares, que são a eficiência, né? A diminuição de custos está ligada à competitividade e à diminuição de custos. E a tecnologia pode fazer um serviço espetacular nesse sentido, né? Sem dúvidas, ainda bem que você tocou nesse ponto, porque eu acho que é o mais importante para que os terminais possam se posicionar. Essa questão é chave para o nosso porto. É chave, porque se você quer ter um porto que movimente os volumes de carga que se movimenta internacionalmente, você tem que entender de alguma forma que neste caminho você vai ter que automatizar os seus processos, né? E eu acho que essa
esse trinômio que você menciona é a grande chave para que o empresário possa entender que, ok, vou fazer investimento no equipamento, mas para que eu possa alcançar esse trinômio, eu preciso ter um pouquinho mais, eu preciso planejar ele melhor, eu preciso ter parceiros que possam me suportar nisso e entender que ele não vai conseguir fazer isso sozinho dentro de casa. Acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar aqui, né? Se você quer fazer bem alguma coisa, faça bem apoiado em grandes parceiros, né? Ninguém faz nada muito bem sozinho. Você precisa ter todo um staff por trás de você, né? Mais uma vez, muito obrigado, Wagner Pereira. Tem uma próxima oportunidade. Ele que é engenheiro no suporte ao uso de tecnologias de planejamento para terminais e contêineres do Brasil e Américas, com foco em TOS, Terminal Operation Systems, pela Navis. E semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Agenda Portuária. 7h49. Caso de polícia, Uber é guinchado após confusão em Santos. O carro do Uber foi guinchado na tarde do último sábado após uma confusão com taxistas na rodoviária de Santos. Após o desentendimento, todos os envolvidos foram levados para o primeiro distrito policial. No local, o motorista do Uber declarou que trazia uma passageira de São Paulo e que chegaria na rodoviária de Santos por volta das 4 da tarde para desembarcar a sua passageira, quando acredita ter sido vítima de uma emboscada ao atender um pedido no aplicativo. Já um dos taxistas envolvidos no caso afirma que antes mesmo da chegada do Uber, desconfiou de uma mulher que usava o celular para usar o aplicativo e que, por isso, assim que o carro chegou, decidiu impedi-lo de seguir viagem. Segundo o taxista, o motorista do Uber tentou fugir, saindo com a porta aberta e um passageiro dentro do carro, oferecendo risco para essa pessoa que o chamou. Então, a questão de lidar com essas novas tecnologias, Uber é uma realidade no mundo inteiro, muito embora seja proibido aqui em Santos. Então, a fiscalização não teria outra alternativa senão multar esse carro que estava operando irregularmente, aí ficou um disse não disse e tal. A verdade é que existe um embate. Taxistas Uber, que é uma agenda que está presente em todo mundo e que terá outros desdobramentos aqui na região ainda. Não tenha dúvida, Zé, isso é bem discutido. Não é somente aqui em Santos, na nossa cidade, na nossa região, nós não temos regulamentação desse serviço. Nós acompanhamos aí recentemente esse processo conturbado de tentar regulamentar o Uber na maior cidade brasileira, São Paulo, e não se chegou a um bom termo nisso. Agora, o que me surpreende em toda essa informação é você acreditar que um taxista identificou que uma mulher estava digitando no aplicativo, né? Quer dizer, o que o cara está fazendo olhando a vida alheia, né? Ao invés de cuidar da sua própria vida. Mas, no entanto, acho que a ação da fiscalização tem que ser mais efetiva, não de coibir sim as atividades irregulares, mas que é algo que vai ter que ser discutido sim, como usuário e como prestação de serviço, esse serviço do Uber que usa como base fundamental a tecnologia a serviço do transporte de pessoas. Agora, a regulamentação e esse debate tem que ser feito. É claro que nós sabemos o excelente serviço de táxi que é prestado tanto pelas cooperativas quanto pelos condutores autônomos da nossa cidade, mas isso é alguma coisa que vai ter que ser discutida e debatida com mais profundidade entre todos aqueles que estão envolvidos no processo, seja a tecnologia Uber, seja os taxistas, os sindicatos, as cooperativas e também os usuários. Então, tem 2 pontos aí. Primeiro, você de repente tem um setor que para trabalhar tem que ter uma legislação, tem tributos a cumprir, muito embora tenha uma isenção para adquirir o seu carro, né? Mas tem você tem que de repente tentar equilibrar com uma regulamentação e uma taxação sobre o Uber. Acho que seria o caminho, mas ao mesmo tempo seria uma grande oportunidade para o taxista ele refletir sobre a necessidade da melhoria constante do seu atendimento e do seu serviço. Eu penso que são 2 questões aí que o consumidor vai ganhar. Não, mas não tenha dúvida disso. Uma questão é o uso da tecnologia para você ter a disponibilidade do serviço. A outra coisa é a qualidade e a excelência como esse serviço é prestado. Eu creio que tanto as cooperativas quanto o próprio sindicato dos taxistas e mais a companhia de engenharia de tráfego que é responsável por regular, né, o sistema de transporte de passageiros na nossa cidade, tem trabalhado em melhorar a qualificação através da informação, através dos conteúdos aí de excelência no serviço. Agora, precisamos ter sim uma mudança na mentalidade de que nós estamos para atender, né? E usar da melhor maneira possível essa possibilidade do contato com o público, de prestarmos um excelente serviço. Então, fica aqui também a reflexão da qual você também posicionou, Zé. Não é só a questão da taxação que realmente tem que haver, porque tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma equidade
qualidade quando você faz a exploração econômica de qualquer que seja o serviço, mas por outro lado também pensarmos no aprimoramento constante da forma como este serviço vem sendo prestado, para que nós, enquanto usuários, tenhamos sim a condição de ter melhores serviços, a excelência prestada e a preços justos. Alexandre, Zé, ouvintes, está mais do que na hora do governo e da iniciativa pública regulamentar esse serviço. Eu acho que tem de se posicionar a fim de regulamentar essa situação. É de suma importância a regulamentação, porque senão daqui a pouco piloto de helicóptero está começando a se utilizar também dos meios para fazer esse tipo de prestação de serviço, aviões, e aí a coisa sai um pouco do controle do modo geral. Então nós precisamos regulamentar, mas como estamos em época de eleições, nós não tomaremos partido, quando digo nós, a iniciativa pública, haja vista que não há o interesse em adotar partido nem do lado A, nem do lado B. Então teremos que conviver com esse tipo de situação e com essas notícias até o fim das eleições. Bom, o coordenador do Procon Santos, o Rafael Quaresma, ele diz que o Uber é excelente para o consumidor. O Procon defendeu isso na Câmara de Santos, mas há uma proibição. Então o Quaresma vai voltar ao tema amanhã, quando ele estará aqui na bancada do Bom Dia Rádio City. Ele estará conosco aqui para aprofundarmos mais essa questão. Só lembrando que o Uber é proibido, né, gente? O Uber é proibido. Então, por enquanto, tem que haver fiscalização, sim. Não se pode permitir que o Uber atue livremente, muito embora seja uma fiscalização muito complicada de se fazer, muito difícil de se detectar, no meu entendimento, para não haver abusos, excessos e também injustiças, né? Bom, agora 7h55, é hora de esporte aqui no nosso programa. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City FM, e terminou ontem à noite a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que nesse momento chove. O Rio de Janeiro chora na despedida dos Jogos Olímpicos que aconteceram em nosso país. E olha, um final de semana bastante recheado, né? A seleção brasileira de vôlei conquistou pela terceira vez o ouro inédito ontem numa partida espetacular, 3-0. Itália. Tivemos também no final de semana uma medalha de bronze no taekwondo, e no sábado terminou a aflição do torcedor brasileiro. A seleção de futebol venceu a Alemanha nos pênaltis com um gol de Neymar, o último a cobrar, e o Brasil agora é campeão olímpico também no futebol. Com isso, a seleção brasileira completa o ciclo: campeã do mundo, campeã da Copa América, campeã das Copas das Confederações e agora também campeã olímpica num jogo no Maracanã para mais de 75 mil pessoas. O brasileiro pode dizer agora que também é campeão olímpico no futebol, viu, Zé? Finalmente, né? E uma vitória da Val, não apaga o 7-1, que não tem nada, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi feito um nexo aí que eu não concordo, viu, Ricardo? Mas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Né? E uma coisa que eu sempre disse desde o começo, né? Uma terceira, uma coisa outra. Eu concordo com você. Desde o começo eu disse aqui que não via falta de empenho nos meninos da seleção. Não via. E me parece que eles lutaram bastante, chegaram aí exauridos, sentindo as contusões no final do jogo. Não dava para jogar mais 5, 10 minutos naquele sentido. Então, e com a vitória do vôlei, fechamos a Olimpíada com chave de ouro, né, Ricardo? Sem dúvida alguma, né? Uma Olimpíada que transcorreu grande problema, se falou muito em atentado no Brasil, graças a Deus não aconteceu, né? Aqui no Rio de Janeiro as coisas caminharam, é claro, um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas sem dúvida nenhuma fica aí um saldo legal, né? 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, a melhor participação brasileira em toda a história. Lembrando, né, Zé, que o Brasil agora tem aí mais 4 horas para se preparar. A próxima Olimpíada vai acontecer em São Paulo. Para a gente encerrar, Zé, Campeonato Brasileiro, ontem tivemos o empate no São Paulo, 1-1 contra o Internacional jogando em Porto Alegre. O Inter perdeu um pênalti, poderia ter vencido. O Palmeiras não consegue vencer a Ponte Preta jogando em seu estádio no Ananias Parque, empate 2-2 diante da Macaca. E o Santos Futebol Clube vencia o Curitiba por 1-0, tomou a virada, perdeu pelo placar de 2-1. Hoje tem o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro, 8 no Giovanni Augusto Arena. O Corinthians enfrenta o Vitória da Bahia. Em meio de semana reservado a Copa do Brasil. Amanhã estou de volta, saindo do Rio
e ao vivo nos estúdios da Rádio City. Um grande abraço, muito obrigado. Falei de futebol, de esportes, para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, 35. Liga, a gente entrega para você. Armazém 26, 3221-3396. Grande abraço, boa semana, até amanhã. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo Martins, parabéns pelo trabalho, ele que trabalhou, inclusive, na final, não é? Pela Rede Record e com Lucas Pereira, trouxe esse ouro histórico no Brasil. Marcos Rodrigues, muito obrigado, valeu a participação, Alexandre Nunes também, não é? Grande abraço a vocês, uma excelente semana pela frente. Obrigado, Zé, obrigado, ouvintes, Alexandre, Tiago, uma excelente semana a todos e vamos que vamos. É isso aí, Tiago, obrigado também pela participação, obrigado a você que nos brindou com a sua audiência. O Bom Dia Rádio City, realização na CDL Santos Praia, volta amanhã às 6:45 da manhã aqui na 102. Grande abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.